Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube para você que tá ligadinho no canal. Muitas informações do Peixe. E o Santos encerrou nesta tarde a preparação para a partida contra o Internacional. O treinador Kleber Xavier faz mudanças no time, fez mudança na defesa, fez mudança no meio-campo e também no ataque. Você vai conferir a escalação para a partida de amanhã. Quero falar também sobre o meio-campista Ian. O jogador está descontente com a diretoria do Santos Futebol Clube. Ele renovou o contrato, mas não tem recebido oportunidades do treinador Kleber Xavier. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreve, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, o Santos fechou a preparação na tarde de hoje para enfrentar o Internacional amanhã na Vila Belmiro, às 21h30. O treinador Kleber Xavier confirmou as mudanças, que acabou antecipando em entrevista realizada no dia de ontem. João Basso é o titular da zaga mais uma vez ao lado de Luan Pérez. Gonzalo Escobar está de volta à lateral direita. João Schmidt retorna como primeiro volante. O William Arão ainda não está 100% fisicamente. Com isso, o treinador Kleber Xavier optou mais uma vez por uma outra alternativa que não fosse o Arão, O Arão, eu lembro de ter comentado isso quando ele foi contratado. Nas últimas 5 partidas que disputou no Panathinaikos, jogou apenas 3 minutos. Teve ali um período de férias após deixar o time da Grécia, não chegou bem condicionado no Santos e ainda não aguenta jogar 90 minutos. Com isso, a decisão de Kleber Xavier é colocar João Schmidt. Uma outra mudança é no ataque. O Santos volta a ter uma referência como centroavante. David Washington será o titular. Com isso, sobrou para Álvaro Barreal. Era esperado que, numa disputa envolvendo Roleiser e Barreal pela titularidade, sobrasse para Álvaro Barreal. Roleiser, portanto, vai jogar aberto pelo lado direito. Vamos ao campinho? Tá aí na tela para você o campinho do Santos Futebol Clube para o jogo de amanhã, com Gabriel Brazão no gol, Escobar pela direita, João Basso, Luan Pérez e o Souza fechando a linha defensiva. No meio-campo, João Schmidt e Zé Rafael. Na frente, Roleiser pela direita, Neymar Júnior jogando por dentro e Guilherme aberto pela esquerda. E mais avançado, David Washington. Portanto, tá aí o Santos Futebol Clube praticamente definido. É claro que o treinador Kleber Xavier tem até 1 hora antes da partida para divulgar a escalação, mas não deve fugir muito disso. Lembrando que contra o Mirassol ele aprontou, Ele fez algumas mudanças de última hora, sacou o João Basso, sacou o Tomás Rincon, sacou o Gonzalo Escobar. Ele pode surpreender, mas a tendência é que seja esse o time do Santos para enfrentar o Internacional amanhã. Olha, sobre o João Basso ao lado do Luan Pérez, vinha dando certo esta escalação da zaga com o João Basso ali como zagueiro. Eu particularmente tenho muitas ressalvas, mas o Zé Ivaldo, que é um zagueiro que eu particularmente gosto mais, não foi bem contra o Mirassol. Então ele recoloca o Basso como titular. Sobre o Escobar jogando na lateral direita, eu acho que ele acerta. O Escobar vinha bem nesse processo de adaptação, jogando ali do lado invertido, Ele que é um lateral esquerdo, tem jogado improvisado pela direita. Eu particularmente acho que o Escobar tem se adaptado muito bem por ali, então concordo com esta mudança. Sobre o João Schmidt, me parece uma questão muito mais física, do que técnica. Na questão técnica, o Arão é mais jogador do que o João Schmidt, porém, infelizmente, o Arão não chegou bem condicionado no Santos. E sobre o David voltar ao ataque do Santos, é muito complicado, porque você tem o David vivendo um mau momento, o Tiquinho também vive um mau momento e parece um pouco fora de forma, e também temos o jogador Luca Meireles, que parece
que não agrada muito o treinador Kleber Xavier. Então, ele vai dar mais uma chance ao David Washington, que até agora, infelizmente, não disse por que voltou ao Santos Futebol Clube, né? Ele que é formado na base do Santos Futebol Clube, foi vendido ao Chelsea na gestão Rueda, mas retornou de empréstimo e até agora não jogou absolutamente nada o David Washington. Meus amigos varandeiros, eu quero repercutir aqui uma matéria do Diário do Peixe falando sobre o jovem jogador Ian de 21 anos, né? O Ian estourou a idade e não tem mais idade para jogar o sub-20, ele já tem 21 anos de idade. O Ian estava naquele impasse de renovar ou não renovar o seu contrato com o Santos Futebol Clube, acabou renovando até o final de 2027, porém, nas negociações, o staff do atleta pediu ali algumas garantias do Santos que o jogador seria aproveitado, porque o Ian tinha propostas de outros clubes, até mesmo aqui do futebol brasileiro, como é o caso do Grêmio. Foi uma negociação que demorou para ser concluída e acabou o contrato do Ian sendo renovado. Porém, o treinador Kleber Xavier, que tem utilizado o Ian nos treinamentos, mas não tem relacionado o jogador, está gerando essa situação uma insatisfação muito grande por parte do atleta e do seu staff, que agora querem rescindir o contrato com o Santos Futebol Clube, né? Porque justamente aquilo que foi prometido ao jogador, que ele teria oportunidades no time principal, não está acontecendo. Então tá aí, o jogador assinou o seu contrato de renovação com o Santos e agora quer rescindir o seu contrato, porque aquilo que foi prometido a ele não está acontecendo. Olha, o Ian é um jogador muito promissor, né? E entra naquela situação de jogadores com potencial que acabam não sendo testados pelo Santos Futebol Clube. O Santos contratou recentemente o jogador Willian Arão, que teoricamente ocupa ali o espaço que poderia ser do Ian. Então o Santos tem para o meio-campo muitos jogadores, tem o Schmidt, tem o Rincon, tem o Pituca, tem o Arão, tem o Zé Rafael, tem o próprio Gabriel Bontempo que pode jogar por ali, faltando espaço para o garoto Ian ter estas oportunidades. A diretoria do Santos renovou o contrato, está protegida contratualmente e a família do jogador e o staff do atleta, o empresário do jogador, entendem que realmente o Santos não está cumprindo com aquilo que foi acordado. Olha, eu acho o seguinte, o Santos deveria emprestar o Ian para um outro clube, para que ele possa ganhar rodagem, minutagem. Não adianta nada você ficar com um jogador dentro do seu elenco que não joga. Então eu acho que é importante, dentro dessa janela, o Santos e o staff do atleta buscarem um outro clube, né, para que ele possa jogar. Porque realmente é um grande desperdício. E, acima de tudo, né, fica sempre a dúvida se o jogador tem ou não condições de jogar no Santos, porque não foi dada as oportunidades ao atleta que ele merecia. Isso aconteceu com muitos jogadores no Santos. O próprio Miguelito teve poucas oportunidades. Wesley Patati, quando deixou o Santos, teve poucas oportunidades. Então a gente acaba tendo muitos garotos com potencial que não jogam. Vejam a situação do Luca Meireles, que é convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, mas parece que não agrada o Kleber Xavier. Então não adianta nada você ficar amontoando um monte de jogador de base dentro do seu elenco se você não confia neles e não coloca para jogar. É o que está acontecendo com mais um garoto da Vila, que é o caso do Ian. E aí você tem outros casos, que é o caso do Andrei Quintino, que foi renovado o contrato com o atleta, que não tem condição técnica de jogar no Santos. Esse é o caso que também chama a atenção por uma outra questão. Por que renovamos com o Andrei Quintino se o jogador sequer está inscrito no Campeonato Brasileiro? Portanto, não vai jogar e não desperta interesse de outros clubes. Então, o caso do Ian é diferente. O Ian é um jogador que tem potencial, que pode jogar no Santos Futebol Clube, e o Santos está atrasando a carreira do jogador, né? Porque renova com o atleta e não coloca para jogar. Então, se renovamos com o jogador, temos que colocar para jogar, porque ele já mostrou ter qualidade, jogou 3 copinhas com a camisa do Santos e é um jogador, no meu entendimento, aquele meio-campista moderno, né, que sabe fazer gols, que pisa na área e demonstra ter muita qualidade. Acho que o Santos precisa ter mais cuidado com alguns jovens jogadores que são revelados
pelo peixe. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau!